A transcomunicação através dos tempos. Hernani Guimarães Andrade. Agradecimentos. O autor declara-se profundamente grato às pessoas adiante nomeadas, cuja preciosa ajuda contribuiu decisivamente para a concretização deste livro. A profa. Suzuko Azizumi, doutora Maria das Graças de Souza, e senhora Sandra Regina Esperança Ribeiro pelo inestimável auxílio no preparo e revisão dos originais deste livro. A laboriosa e simpática equipe da Folha Espírita por toda a colaboração prestada ao autor na publicação dos artigos, que ora culminam na publicação deste livro. Finalmente, a nossa eterna gratidão à doutora Marlene Rossi Severino Nobre, por ter dado guarida à série de artigos sobre transcomunicação instrumental através dos tempos neste importante órgão de divulgação que é a Folha Espírita. Bauru, SP, inverno de 1997. Hernani Guimarães Andrade. Apresentação. O presente trabalho consiste na coletânea dos 33 artigos de Hernani Guimarães Andrade publicados no periódico Folha Espírita, sob o pseudônimo de Carlo W. Goldstein, durante o período de agosto de 1994 a abril de 1997, nos números 245 a 277 daquele jornal. A diretoria da Folha Espírita, à semelhança do que fez com outra série anterior a esta e versando sobre assunto idêntico, isto é, sobre transcomunicação instrumental, Goldstein, 1992, achou conveniente e útil oferecer esta obra aos leitores do referido jornal. Esta iniciativa visa atender aqueles que se interessaram pela história da transcomunicação entre os encarnados e as entidades espirituais habitantes dos diversos planos do astral. A franca acolhida manifestada pelos leitores da Folha Espírita à obra anterior, Transcomunicação Instrumental de Carlo W. Goldstein, estimulou esta editora a oferecer mais esta importante obra de Hernani Guimarães Andrade. A redação. 1. Os mundos paralelos. Com o nosso presente equipamento neural, não estamos aptos a saber tudo a propósito de qualquer coisa aí, sem dúvida, há vastos campos no parcialmente cognoscível, que nós nem mesmo compreendemos bastante para concluir que os ignoramos. Shapley, 1963. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14 2.2. A passagem bíblica citada como título deste subcapítulo e constante de João 14 2.2, tem sido interpretada por alguns espiritualistas como significando haver no universo muitos orbes habitados. Correta ou não esta exegese, a grande aceitação da ideia da habitabilidade de outros astros espalhados pela imensidão do espaço cósmico. E parece mesmo bastante provável que a vida seja um fenômeno normal, que surge tão logo se estabeleçam adequadas condições ecológicas, pelo menos semelhantes às que ocorreram na Terra há cerca de 3 bilhões de anos. A vida, nos moldes como a distinguimos em nosso planeta, está na íntima dependência da existência da água, dos aminoácidos e de certos derivados de açúcares, além de algumas substâncias inorgânicas normalmente presentes em quase todos os astros. Modernas experiências de laboratório, Miller e outros, aduziram forte evidência de que possivelmente várias das complexas moléculas orgânicas indispensáveis à formação dos tecidos vivos poderiam ter se sintetizado, há bilhões de anos, em virtude das primitivas condições da atmosfera e da crosta terrestre. Andrade, 1983. A partir de 1924, a astrofísica descobriu que nosso universo contém trilhões de galáxias que, por sua vez, são formadas por bilhões de sóis. Muitos desses sóis provavelmente possuem planetas em condições de abrigar a vida. É bem possível que seres racionais vivam em alguns desses astros. No século XIX já existiam obras de ficção tratando da habitabilidade de alguns dos astros do nosso sistema solar.
A Lua era considerada habitável e povoada por seres estranhos, mas algo semelhantes aos terrestres. Jules Verne e H.G. Wells ficaram internacionalmente conhecidos pelos seus romances que versaram sobre uma suposta viagem à Lua. E até hoje não tem faltado escritores e artistas que se dedicam a tais ficções. Entretanto, o grande avanço tecnológico dos nossos dias facultou a um homem visitar realmente a Lua e enviar sondas espaciais capazes de transmitir fotografias e análises da atmosfera e do solo de alguns planetas do nosso sistema solar. Os resultados no tocante à existência de habitantes vivos e racionais na Lua e nos demais planetas e satélites são até agora negativos. Seriam os outros corpos planetários do nosso sistema inteiramente desabitados. Pelo menos parece que há muita probabilidade de que seja esta a verdadeira situação dos demais membros da família solar, moradas vazias. É possível que, futuramente, o homem chegue a ocupá-las, mas por enquanto tudo faz crer que estejam mesmo desabitadas. Há moradas, porém infelizmente parece não haver moradores em seu solo. Poltergeists cefeidas. Quando, em 1971, tomamos contato direto com o fenômeno de poltergeist, não podíamos imaginar as modificações pelas quais iria passar nosso modo de encarar certas realidades deste mundo. Até então, estávamos apenas informados acerca de um grande número de fatos ditos paranormais, registrados e narrados por pessoas aparentemente dignas de crédito. Havíamos lido ou ouvido seus relatórios e descrições. Inteiramo-nos, também, das críticas feitas a muitos desses observadores. A maioria delas visava invalidar seus testemunhos. Alguns utilizavam-se mesmo de argumentos capciosos que atingiam a reputação dos autores e não a plausibilidade de seus relatos. Nossa anterior experiência neste campo era mais subjetiva do que objetiva, mas suficiente para permitir uma conclusão pessoal. Inclinávamos-nos a crer na existência dos fenômenos paranormais. Chegamos até a formular hipóteses de trabalho a respeito do mecanismo causal de alguns deles. Mas há uma profunda diferença entre o crer e o conhecer. A crença geralmente resulta da informação partida de uma fonte na qual confiamos plenamente. O acreditar pressupõe certa dose de fé naquele que informa, ou na aceitação racional das proposições apresentadas sob um aspecto que acreditamos ser rigorosamente ilógico. O conhecimento surge do processo gnoseológico no qual está implícito o fato. O conhecimento não depende da fé. Ele pode, inclusive, contrariar as nossas crenças ingênuas ou racionais. E possível que, diante de um fato, venhamos a encontrar diferentes interpretações concernentes à sua explicação, à sua natureza e mesmo à sua realidade. Há muita gente que não acredita naquilo que vê. A precariedade do testemunho humano é fato conhecido de todos. Mas referimos-nos àqueles eventos passíveis de registros físicos ou cuja evidência nós somos levados a admitir. Depois do primeiro poltergeist que observamos, prosseguimos em intensa pesquisa desses fenômenos. Participamos de uma equipe que, atualmente, tem mais de 30 desses casos catalogados e apoiados em minuciosa investigação. Esse acervo de evidências transformou nossa crença em convicção. Agora conhecemos os fatos, embora não saibamos como explicá-los cabalmente. Entretanto, essa particularidade não impede que tiremos algumas conclusões dos fatos observados. Uma destas conclusões diz respeito à natureza do nosso espaço. Parece que a nossa realidade sensível faz parte de uma multiplicidade espacial com mais de 3 dimensões, da qual nosso espaço-tempo é uma região particular. Se nossa suposição corresponder à realidade, ainda que aproximadamente, estaremos diante de fenômenos que fazem lembrar o episódio das estrelas pulsáteis chamadas cefeidas. A primeira estrela pulsátil foi observada na constelação de Cefeu. É a delta desta constelação. Mais tarde outras semelhantes foram descobertas no firmamento.
Essas estrelas propiciaram aos astrônomos um excelente meio para medir as distâncias dos corpos celestes. Devido a elas, nosso universo pôde ser melhor avaliado em tamanho. Como consequência, ficamos sabendo que ele é imensamente maior do que se supunha até a segunda década deste século. Não só isso, descobriu-se que o nosso universo é muito mais complexo do que um mero aglomerado de astros brilhantes. Ele é dinâmico, está em expansão e, provavelmente, possui uma forma que implica a curvatura do espaço cósmico. Às vezes, fatos aparentemente insignificantes são portadores de informações que podem mudar todo um sistema filosófico. Assim ocorreu no tempo de Galileu, quando uma simples observação da queda de duas pedras de tamanhos desiguais bastou para pôr em xeque o sistema dos peripatéticos, que se baseava sobretudo na autoridade de Aristóteles. Nas ocorrências de poltergeist têm sido observados fenômenos de aparente transposição da matéria através da matéria. Parece que a explicação mais plausível para este fenômeno é a que Zollner propôs, a existência real de espaços com 4 ou mais dimensões. Zollner, 1908 e 1966. Esta é uma hipótese que, se estiver de acordo com a realidade, poderá ter consequências imprevisíveis relativamente ao nosso atual conhecimento da natureza. Então, as ocorrências de transposição da matéria através da matéria, observadas em alguns fenômenos paranormais, serão tão importantes quanto as estrelas pulsáveis chamadas cefeidas. Em base dos fenômenos de transposição e da hipótese de Zollner, poderemos postular a possibilidade de existirem inúmeros espaços paralelos contendo mundos como o nosso. Como consequência, o universo tornar-se-á infinitamente maior do que já nos parece ser. Mundos paralelos. Os poltergeists revelam muitas coisas além do que mencionamos. Alguns deles fornecem evidências de que seres incorpóreos e inteligentes podem, em certas circunstâncias, atuar fisicamente na matéria. Há casos em que deixam marcas indeléveis da sua atuação, produzindo, por exemplo, a combustão espontânea de objetos inflamáveis. Esses agentes normalmente são invisíveis à maioria das pessoas, mas podem ser percebidos por certos sensitivos. Seus efeitos revelam características típicas de seres inteligentes e até maliciosos. Parecem habitar espaços paralelos ao nosso e dão a impressão de que podem transitar do seu espaço próprio para o de cá, e vice-versa. Andrade, 1989. Chico Xavier psicografou uma série de livros que contém informações importantíssimas a respeito desses seres invisíveis para nós. Essa série começa com a obra intitulada Nosso Lar, cujo autor espiritual é André Luiz. Por esses livros fica-se sabendo que o nosso mundo físico se situa entre mundos paralelos, alguns predominantemente maléficos e outros benéficos. Sofremos as influências desses mundos e parece que a vida na Terra tem algo de semelhança com um campo onde se trava milenar batalha entre o bem e o mal. Somos seres intermediários. A vida física deve ser um centro de aprendizado onde se forjam os futuros seres benéficos. Xavier, 1943 a 1957. A reencarnação é o processo natural que permite aos habitantes das duas facções irem se aperfeiçoando através do contacto mais direto entre os bons e os maus. Depois de um número considerável de renascimentos, o ser resultante do burilamento não precisará mais habitar um corpo material. Bastará para ele o corpo espiritual, mais sutil e menos sujeito aos percalços e sofrimentos próprios dos corpos perecíveis de matéria. Nessa situação eles poderão viver indefinidamente em mundos paralelos aos mundos físicos. Os mundos físicos prestar-se-ão como suportes gravitacionais dos seus envoltórios hiperespaciais. Essa hipótese talvez explique a razão de existirem tantos planetas aparentemente desabitados. Entretanto, na realidade,
Eles poderão estar rodeados hiperespacialmente de cidades e seres feitos de outro tipo de matéria, a qual André Luiz chama de matéria mental e outros autores dão o nome de matéria psi. Andrade, 1986. Experiências recentes de transcomunicação instrumental com planos extrafísicos estão revelando a plausibilidade da existência desses presumíveis mundos paralelos. O objetivo desta obra é justamente informar acerca desse tipo de comunicação. Todavia, antecipamos ao leitor que a transcomunicação instrumental a qual nos referimos já foi tentada há muitos anos e está sendo recentemente bastante aperfeiçoada. Bem antes de conseguir-se a atual transcomunicação instrumental, outras formas de comunicação com os seres inteligentes habitantes de mundos paralelos também foram realizadas. Infelizmente, devido à raridade e dificuldade desse tipo de intercâmbio, bem como em consequência do desenvolvimento e do êxito da ciência e das escolas filosóficas materialistas, a transcomunicação foi perdendo o devido interesse por parte de grande parcela da humanidade. Presentemente, achamo-nos de posse de uma instrumentação mais desenvolvida graças ao avanço da eletrônica. Esse fato tem permitido obter-se, com maior segurança independentemente da intermediação humana, mediunidade, comunicações em dois sentidos com inteligências pertencentes aos planos extrafísicos, que se dizem habitantes de mundos paralelos aos da matéria comum. Nos próximos capítulos, iremos esboçar um ligeiro histórico da transcomunicação natural ocorrida no passado. Tentaremos mostrar que, desde os albores da humanidade até agora, a transcomunicação sempre foi praticada pelos homens. Verificaremos que a iniciativa desse intercâmbio parece ter se originado dos seres inteligentes habitantes daqueles mundos paralelos. 2. Transcomunicação, TC. Nós não estamos analisando um fenômeno, mas sim um conceito. E por conseguinte o uso de uma palavra. Wittgenstein, em Talbot, 1981, página 9. O que é transcomunicação? O vocábulo transcomunicação é composto por dois termos, trans, do latim, significando para além de, através de, e communicatione, significando o ato de emitir, transmitir e receber informações. Para os fins desta obra a palavra transcomunicação terá um significado particular de comunicação com seres ou consciências originárias ou situadas fora do nosso espaço-tempo, ou melhor, da nossa realidade física normal. Devido à dificuldade de estabelecer-se uma definição absolutamente precisa, vamos tentar esclarecer a nossa explicação inicial, dando exemplos que facilitem ao leitor compreender melhor o significado que estamos atribuindo à palavra transcomunicação. A fim de agilizar a nossa escrita, adotaremos a sigla TC, em substituição ao vocábulo transcomunicação. Um exemplo bem comum de TC é a comunicação de um desencarnado, através de um médium. Portanto, o mediunismo é uma forma de TC. Mas a TC não significa exclusivamente o fenômeno mediúnico. A TC, ao contrário do mediunismo, nem sempre implica a intermediação humana no ato da comunicação, porque a TC pode ser realizada diretamente por meio de objetos ou instrumentos inanimados. Alguém poderá objetar que, em certas manifestações de desencarnados, como no caso das mesas girantes, do Ouija etc., há sempre necessidade de um médium. Neste particular, deve notar-se que a palavra médium sofreu aí uma ampliação semântica. Ela tem sido usada indiferentemente em lugar de intermediário, que é o seu real significado, e também de agente psicocinético. Esta última designação seria a mais adequada, caso se adotasse a tese reducionista da parapsicologia ortodoxa, segundo a qual os movimentos da mesa ou da Ouija se devem exclusivamente ao agente tido indevidamente como intermediário de supostos comunicadores incorpóreos. Para aqueles que aceitam a ação dos referidos comunicadores incorpóreos,
O chamado médium é na realidade um epicentro fornecedor da substância ou energia necessária para os agentes atuarem sobre os objetos materiais. Nesse caso, a TC é direta entre os comunicadores e aqueles que recebem a informação. Nos casos em que a informação é assim transmitida diretamente dos agentes extrafísicos para os que recebem a mensagem, não ocorre uma intermediação por parte do indivíduo que apenas funciona como doador da substância, ou energia, indispensável à TC. Seu papel é de mero propiciador dos meios físicos necessários à entidade comunicante, para que ela consiga manifestar-se em nosso espaço físico e ser assim percebida. Não se trata, pois, de uma operação mediúnica, se quisermos precisar rigorosamente o valor semântico do vocábulo médium. Todavia, não intencionamos condenar o uso indiscriminado do termo médium, para significar a pessoa que, de uma forma ou de outra, propicia a TC. Apenas objetivamos deixar claro que, não obstante o hábito instituído desta denominação genérica, os fatos pedem uma distinção precisa dos valores semânticos pertencentes às palavras em questão. A fim de tornar mais exata a nomenclatura a ser usada, vamos adotar o expediente de justapor um sufixo à sigla TC, que possibilite distinguir-se a modalidade de transcomunicação a que estaremos nos referindo. Desse modo, quando se tratar de uma transcomunicação rigorosamente transmitida através de um médium, usaremos a sigla TCM, significando transcomunicação mediúnica. Outra categoria de intercâmbio de informação seria a comunicação com os supostos seres extraterrestres. Embora a ciência não reconheça a existência de evidências suficientes para apoiar definitivamente a crença na efetividade dos ETs, extraterrestres, isto é, de seres inteligentes oriundos de outros orbes pertencentes a sistemas planetários situados além do nosso Sol, inclusive em outras galáxias e capazes de comunicar-se conosco, ela não exclui totalmente tal possibilidade. Há projetos oficiais de escuta cósmica em países desenvolvidos, visando captar eventuais sinais enviados de presumíveis civilizações extraterrestres, que teriam alcançado suficiente nível técnico capaz de permitir seu intercâmbio com outras comunidades semelhantes. Morrison, Blingon e Wolf, 1977. Caso ocorram comunicações com seres inteligentes oriundos do nosso próprio universo, por conseguinte pertencentes ao nosso sistema espaço-tempo, tais intercâmbios não seriam propriamente transcomunicações. Seriam simplesmente comunicações convencionais, como as que se efetuam, por exemplo, entre as sondas espaciais e os centros de controle desses engenhos. A única diferença estaria na fonte emissora dos sinais. Em lugar das sondas espaciais, existiriam aparelhos ou estações emissoras, construídos pelos eventuais ETs, caso eles existissem e estivessem também tentando comunicar-se com outros seres inteligentes do nosso universo. Não é nosso intuito tratar dessa categoria de comunicação. Sem embargo disso, nos diferentes episódios da transcomunicação têm ocorrido contactos com entidades inteligentes que se dizem oriundas de outros mundos. Seriam também seres extraterrestres. Pelas suas informações, esses comunicadores possuem um corpo diferente do nosso, presumivelmente feito de uma estrutura energética, ou tipo de matéria especial e inteiramente desconhecida da nossa atual ciência. Acredita-se que tais seres não pertençam propriamente ao nosso universo, isto é, ao nosso sistema espaço-tempo. Neste caso, o intercâmbio com semelhantes comunicadores assumiria as características de uma TC. Mais tarde iremos tratar dessa categoria de comunicação. Quando a TC se efetua diretamente pelos seres situados fora do nosso espaço-tempo, como convencionamos anteriormente, essa comunicação pode ser efetuada por meios físicos capazes de afetar os nossos sentidos. Nesse caso não se dá a interação de um médium humano que funcione como intermediário.
A informação é transmitida diretamente por meio de objetos materiais simples que são movimentados, ou através de instrumentos adequados, inclusive aparelhos eletrônicos que servem para registrar tais ações físicas. Esta TC é denominada transcomunicação instrumental. Usa-se representá-la pela sigla TCI. Um aspecto interessante da TCI é o fato de, ultimamente, haverem sido justamente os comunicadores provenientes de outros mundos não ligados ao nosso sistema espaço-tempo que mais têm colaborado nesse tipo de comunicação. Isto poderá parecer absurdamente fantástico. Mas iremos demonstrar a realidade desse particular quando, nos capítulos posteriores, apresentarmos os comprovantes dessa informação. A propósito desses comunicadores extraterrestres, esclarecemos que, embora eles se digam originários de outros sistemas espaço-tempo, há evidências de que tais seres conseguem deslocar-se até nossa adjacência. Nesse caso, eles aparentemente passam a domiciliar-se em uma das camadas hiperespaciais que envolvem o nosso planeta. Essas camadas constituem os diversos espaços paralelos aos quais nos referimos anteriormente. Como veremos mais adiante, tais seres extraterrestres aliam-se a alguns desencarnados terrestres e, auxiliados por estes, entram mais facilmente em relação com os encarnados. Os primeiros contactos podem efetuar-se de diversas maneiras, por meio de gravadores de fitas magnéticas, por telefone, secretária eletrônica, por computador e, também, por via mediúnica humana. Neste último caso, o processo mais usado é o modernamente denominado channeling. Essa modalidade é equivalente à captação mediúnica telepática. Andrade, 1984, páginas 118 a 121, e Climo, 1990. A iniciativa da transcomunicação partiu dos habitantes do além. As formas de transcomunicação são, portanto, variadas. Elas sofreram uma espécie de evolução ao longo da história da humanidade. Ao que parece, a TC iniciou-se quando os homens ainda estavam na idade da pedra e começaram a habitar as cavernas. Naturalmente, naquela fase ainda tão primitiva, as TCs deveriam ter sido também extremamente rudimentares. Talvez se limitassem a tentativas de intercâmbio dos mortos com os vivos, compreendendo apenas sinais físicos de sua presença. Seriam maneiras diversas de chamar a atenção dos companheiros ainda vivos, que não podiam nem vê-los nem ouvi-los normalmente. A iniciativa provavelmente deveria ter partido dos espíritos dos desencarnados. É possível, também, que entre os companheiros vivos houvesse alguns dotados de faculdades paranormais que lhes propiciassem ter, uma ou outra vez, momentos de percepção extrasensorial. Nessas oportunidades os dotados conseguiriam ver e ouvir os espíritos dos companheiros desencarnados. Essas experiências, embora raras e pessoais, foram, com o tempo, se generalizando e sendo incorporadas ao acervo de conhecimentos da humanidade. Muitas dessas experiências deram origem às religiões. É possível encontrar-se religiões sem deuses, mas sem espíritos, provavelmente não exista nenhuma. À medida que os contactos foram se realizando ao longo dos milênios, as modalidades de TC foram se ampliando e adquirindo inúmeros aspectos, incluindo as manifestações mediúnicas e as ectoplasmias. Sem embargo, das iniciativas de TC haverem partido dos habitantes do além, chamemos assim os mundos onde eles se encontram. Posteriormente os encarnados procuraram meios que facilitassem as TCs. Muitas dessas tentativas de provocar a TC foram também orientadas pelos próprios desencarnados. Ainda atualmente, essa ajuda tem sido proporcionada aos grupos onde se efetuam as TCs mais avançadas. De qualquer maneira, a iniciativa desses contactos, bem como o aperfeiçoamento de seus métodos e da aparelhagem necessária para efetuá-los, normalmente tem dependido dos seres do além. E o médium,
Seria ele dispensável na transcomunicação instrumental? Nota-se que os espíritas mostram grande sensibilidade para essa questão. Talvez devido ao trato constante com as sessões mediúnicas que se levam a efeito há tantos anos, as quais se tornaram o principal atrativo das reuniões espíritas. Muitos adeptos da doutrina espírita viram com desconfiança as afirmativas de que a TCI dispensa o médium durante as comunicações. De fato, as transcomunicações efetuadas através de aparelhos, obviamente, não necessitam de um intermediário humano para recebê-las e transmiti-las. Especialmente no caso das TCIs mais avançadas tecnicamente, a operação de emissão e recepção é efetuada no mesmo padrão de uma transmissão por rádio. Há uma estação que envia ondas semelhantes às das radioemissoras terrenas. A recepção dessas ondas e a decodificação é efetuada pelos nossos aparelhos eletrônicos convencionais, gravador, rádio, televisão, secretária eletrônica, telefone, fax e computador. Esses aparelhos estão no lugar de um médium. São eles que funcionam como médiums. Logo não há necessidade do medianeiro humano, aquele que recebe a comunicação do espírito e transmite a sua mensagem. Fenômeno semelhante ocorre, também, com as TCs por meio da prancheta, ou ijá, das mesas girantes, do copinho etc. O espírito aproveita-se do ectoplasma de um ou mais assistentes e movimenta os instrumentos postos à disposição para comunicar-se, transmitindo diretamente a mensagem que ele desejar. Aqui também não existe o intermediário, médium, humano. A TC é direta. Portanto é uma TCI, isto é, uma transcomunicação por meio de um instrumento. Mesmo no tempo dos paleolíticos, havia esse tipo de TC. Entretanto, como não havia, ainda, aparelhos ou utensílios mais sofisticados como os que mencionamos, os espíritos usavam o que existia à sua disposição, pedras, pedaços de madeira etc. Parece que os eixos rolados eram abundantes nas proximidades das cavernas paleolíticas. Apanhá-los e atirá-los nos companheiros encanados, talvez tenha sido a mais primitiva forma de TCI usada pelos nossos remotos ancestrais habitantes das cavernas. Trataremos desta questão nos próximos capítulos. Mas, voltando ao problema da mediunidade, já nos referimos ao significado ambíguo do vocábulo médium. Esta palavra serve para designar tanto o intermediário humano nas TCMs das mensagens transmitidas pelos habitantes do além, como o agente humano capaz de propiciar um fenômeno físico paranormal. Supõe-se que os indivíduos dotados dessa faculdade são indispensáveis na produção das TCs por instrumentos e, por analogia, são considerados os médiuns das TCs. Na realidade, essas pessoas não funcionam como médiuns, mas parece que são necessárias na produção das TCs. Há evidências de que elas cooperam como facilitadoras das TCs. Vamos examinar a questão do mediunismo visto sob esse prisma. Em primeiro lugar, chama-nos a atenção o fato de que, no caso da captação de vozes por meio do gravador de fita magnética, apenas poucas pessoas são bem-sucedidas logo de início. Há aquelas que necessitam insistir durante muitos meses e até anos, para lograrem, às vezes, apenas sussurros ou pouquíssimas palavras soltas e sem sentido. Outros, sublinhado transcomunicadores, melhoram suas captações, à medida que os exercitam, como se estivesse ocorrendo o desenvolvimento de uma faculdade qualquer, mediunismo. Friedrich Wergenson, 1903 a 1987, e Konstantin Raudive, 1991-1974, foram os grandes pioneiros da TCI por meio de gravadores em fita magnética. Wergenson nunca havia sequer pensando em transcomunicação. Era católico, amigo do Papa Paulo VI. Entretanto, ao tentar gravar cantos de pássaros, em seu sítio no vilarejo de Moonbu, as vozes apareceram espontaneamente gravadas na fita magnética de seu aparelho.
Seria um caso de aptidão inata de Joergenson? Uma faculdade mediúnica, como se usa comumente denominar tais dons. Outro caso foi o do Dr. Constantin Raudive. Assim que ele teve informações a respeito das gravações obtidas por Joergenson, Raudive procurou e em pouco tempo tornou-se o campeão das gravações de vozes em fitas magnéticas. Entre as obras escritas por Raudive, há o Inurbar e Suidurbar, o inaudível torna-se audível. Este livro tornou-se um clássico da TCI e contém 72 mil frases que ele captou pelo sistema de gravação em fita magnética EVP, porque tão poucos indivíduos conseguem sucesso semelhante, apesar de se esforçarem, alguns, durante anos de tentativas, usando até de meios técnicos sofisticados. Seria alguma faculdade especial, uma espécie de mediunidade que falta a certos pesquisadores. O italiano e notável transcomunicador Marcello Batti, da cidade de Grosseto, obtém vozes diretas captadas pelo rádio, perfeitamente audíveis, embora algumas vezes pouco inteligíveis. Em uma das sessões de TCI realizadas por Batti, este fez a seguinte pergunta: que energia é usada para formar as vozes? R. Mistério. Cérebro e a descoberta de uma outra frequência característica da espécie humana. Por um controle bioelétrico de partículas. Ação. Batti, 1987, páginas 167. Segue-se uma extensa explicação pouco compreensível, embora as palavras, ditas em italiano, sejam inteligíveis. Mas, no conjunto, dá para perceber que o espírito se refere a uma forma de energia proveniente do cérebro humano, a qual é aproveitada para a transcomunicação por meio de aparelhos. Isto faz supor a participação dos operadores, e até dos assistentes, na produção da TCI. Talvez funcionem como médiums doadores de energia. Jens Otto Koenig é outro grande transcomunicador e notável técnico eletrônico alemão. Certa vez, Koenig perguntou a um espírito comunicador se a mediunidade era necessária para os contactos com o além. Eis a resposta. Ouça bem, Marlene Dorman é médium para Hans Koenig. Marlene Dorman é uma das colaboradoras de Koenig. Schaffer, 1992, página 95. Acreditamos que esses poucos exemplos já sejam suficientes para ter-se alguma evidência de que as TCIs, embora se efetuem diretamente entre o comunicador e o receptor da mensagem, talvez exijam a contribuição de alguma espécie de energia emanada de um ser humano. Devido à ampliação semântica do vocábulo médium, não seria errado afirmar que a TCI também depende de um ou vários médiums, sem que, com isso, ela se confunda com a TCM. Conclusão. A TC entre os mortos e os vivos, entre nós e os seres não pertencentes à nossa categoria física, habitantes de outras regiões fora do nosso sistema espaço-tempo, às quais demos a denominação generalizada de além, está atualmente invadindo as áreas técnicas, especialmente a eletrônica. A TCI avança rapidamente e breve estará presente em cada lugar onde exista um aparelho capaz de receber informações e retransmiti-las. Os incrédulos, os materialistas, os recalcitrantes, ou os próprios espíritas que, por quaisquer razões, se posicionam entre os que ainda negam ou combatem a TCM ou a TCI terão de enfrentar a evidência dos fatos, pois a TC, bem como as suas formas, TCM ou TCI, são uma realidade e vieram com o progresso para ficar. 3. Glaciários e cavernas na pré-história. De tempos imemoriais costumam os homens ver os seus antepassados e se comunicar com eles. Essa comunicação ostensiva se verifica no tempo e no espaço, em todas as épocas. E em todas as regiões se conhecem e se relatam tais fenômenos. Essa universalidade é já uma prova segura da realidade de tais fatos. Impossível essa concordância no fato psíquico, por parte de povos diversos, distantes, e em várias idades. Em Baçaí,
1955, pp. 267 a 268. A aurora do Espírito. O aparecimento do homem sobre a Terra foi precedido de extenso preparo. Milhões e milhões de anos foram necessários para que o nosso planeta se tornasse apto a produzir a vida. Esta evoluiu lentamente, ascendendo de degrau em degrau, ensaiando bilhões de modelos e tipos, até conseguir galgar o nível atual de manifestação da inteligência e da razão. De acordo com os mais modernos processos de medida do tempo geológico, baseados na determinação dos depósitos de elementos radioativos presentes nas rochas, a formação da Terra deve ter se iniciado há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Tem-se indícios de que a vida surgiu há mais ou menos 3 bilhões de anos, começou nos oceanos e, pouco a pouco, conquistou também a terra firme. A vida, partindo das ultramicroscópicas formas biomoleculares iniciais que primitivamente se desenvolveram nos tépidos mares da era arqueozoica, consumiu perto de 900 milhões de anos para atingir a organização biológica dos crustáceos e moluscos do Cambriano. Outro lance de 325 milhões de anos foi necessário para que os peixes, plantas terrestres, insetos, anfíbios e répteis aparecessem, preparando o advento dos mamíferos do Triássico. Acelera-se, então, o movimento ascensional da evolução biológica, pois apenas mais 125 milhões de anos bastaram para que surgissem os nossos ultra-remotos antepassados, os lêmures e os tárcios do Eoceno. Estes últimos, em menos de 50 milhões de anos, originaram os macacos e os antropóides que precederam o advento do homem sobre a Terra. Recém-chegado ao imenso palco da vida, imergido da animalidade instintiva para a conquista da razão, o antropóide inexperiente e bruto viu-se a braços com inúmeros problemas, tanto de categoria material como de natureza espiritual. Fenômenos paranormais passaram a integrar, também, o primitivo rol das experiências que iriam compor o cabedal de conhecimentos iniciais do hominídeo que viveu no Pleistoceno Médio. A aurora do Espírito coincidiu, portanto, com a alba da humanidade. O homem na pré-história. Façamos, agora, uma viagem através do tempo, em direção ao passado. Vamos caminhar cerca de 1 milhão de anos para trás. Eis-nos atingindo o início do Pleistoceno Médio. Um frio terrível assola grande parte da Terra e, nas zonas onde hoje reina clima temperado, o gelo cobre extensas áreas de chão. Por ocasião dos rigorosos invernos, tempestades de neve batem impiedosamente os flancos das montanhas, obrigando os animais sobreviventes a buscarem abrigo nas cavernas e anfractuosidade das rochas. Estamos em plena glaciação, no primeiro período glaciário denominado de Guns, cuja duração atingiu perto de 400 mil anos. A natureza começa a exercer a sua técnica seletiva, implacável e rigorosa, para obrigar o simiesco pré-homem a desenvolver seus primeiros rudimentos de inteligência e de engenho. Acossados pela inclemência do clima, os animais de sangue quente ou emigram para as faixas equatoriais ou conquistam seletivamente meios de defesa indispensáveis à sobrevivência. Os mais inteligentes tratam de cavar ou encontrar abrigos contra os rigores do inverno. Os antropóides, como o Pithecanthropus e o Sinanthropus, mais tarde aprenderão, premidos pela necessidade e acossados pelo acicate do frio, a usar, conservar e produzir o fogo, a fazer rudimentaríssimas armas para caçar, e a buscar aconchego seguro nas cavernas mais profundas. Mais 2 glaciários, o de Mindeu e o de His, se sucedem, intercalados com curtos períodos interglaciais, atingindo o início do Pleistoceno Superior, há cerca de 150 mil anos atrás. Cerca de 6.000 séculos durou esse curso primário da humanidade ainda embrionária e inexperiente. Os seus resultados foram a conquista do fogo, o uso da pedra lascada como arma e utensílio, a descoberta da linguagem, a
alguns indícios de organização social e colaboração mútua, pelo menos durante as caçadas, e, finalmente, certo senso religioso. As glaciações de Guns, Mendel e Ri sucedeu, então, um período de descanso, um interglaciário de quase 80 mil anos. Vamos imaginar que nos encontramos em plena e generosa primavera no Pleistoceno superior. Uma vegetação luxuriante invade as zonas setentrionais do planeta. Rios e cascatas cortam as montanhas, enquanto os estrondos das avalanches anunciam erosão avassaladora nas rochas. Surgem planícies sobre os vales aterrados, e as capoeiras cobrem-se de um verde inebriante. Animais de todas as espécies pululam pelos campos e florestas, tornando a caça abundante e fácil. Ao lado dos antropóides brotam as pré-civilizações, os primeiros vestígios dos hominídeos. Lá estão eles, empenhados na caça de estranhos e perigosos animais, ou na manufatura de armas rudimentares. A glaciação de Ur vai novamente fustigar esses espécimens humanos, obrigando-os a buscar constantemente o refúgio nas grutas e cavernas. Seleções rigorosas são assim executadas impiedosamente no curso de milhares de anos, durante os quais os homens primitivos aprenderam, entre muitas outras coisas, a entender-se através de gestos e linguagem rudimentaríssima, a usar o fogo e explorar os recessos mais profundos e escuros das cavernas acolhedoras. Desses duros tempos primitivos, o homem ainda hoje conserva alguns resquícios, alguns sinais indeléveis firmemente incorporados aos seus costumes, às suas tradições e à sua conduta. Dessas épocas de lutas e sofrimentos, ficaram os testemunhos, os vestígios característicos que perduraram escondidos nos recessos das cavernas outrora habitadas, durante milhares e milhares de anos, pelos homens do Paleolítico inferior, médio e superior. Voltemos, agora, aos tempos modernos e façamos uma visita a algumas daquelas cavernas, examinando-as minuciosamente, pois elas nos contarão a história secreta dos seus antiquíssimos inquilinos. As cavernas. Na região denominada Perche-Merle, que fica entre Cahors e Figeac, na França, existem várias grutas calcárias, descobertas pelo jovem pastor André Davy e, mais tarde, estudadas por Alemozzi. Vamos visitá-las, penetrando em uma delas e explorando sobretudo as suas partes mais profundas. São elas as testemunhas mudas do distante passado da humanidade. Ao penetrar em seus recessos mais íntimos, vemos tectos e pisos semeados, aqui e acolá, de imensas e numerosas agulhas de estalactites e de estalagmites. Logo sentimos a ausência da luz e temos de nos munir de lanternas. Apagando-se os focos luminosos, uma escuridão apavorante e esmagadora envolve-nos de imediato. Os ruídos dos nossos passos ecoam pelas reentrâncias da caverna, multiplicando-os em um cascatear de coisas esmigalhadas. O chão é áspero, cheio de saliências, e a umidade viscosa que emana das paredes parece nos atingir a pele. Em alguns pontos, sentem-se fortes lufadas de vento, em outros, porém, o ar é morno, estagnado e carregado de odores estranhos. Avançar por essas furnas medonhas e escuras exige coragem e determinação. Não obstante, caminhemos, buscando os recantos mais interiores da caverna. Encontramo-nos, agora, em um vasto salão irregular, formado por caprichosa dilatação da parte oca do imenso monolito calcário. Sentimos-nos insignificantes ali dentro. Atingimos as tenebrosas profundezas da montanha. Do exterior agora longínquo, não nos chega o menor som, o mais insignificante ruído. Ouvem-se apenas os intermitentes pingos de água salobra, que gotejam pelas pontas das estalactites e caem nas poças de água acumuladas no chão rochoso e impermeável. E impossível ficar-se indiferente em um lugar desses. As luzes de nossas lanternas projetam figuras de sombra e claridade pelo tecto e paredes, numa fantasmagoria de aspectos indefinidos e aterradores.
Um grito comum assume a dissonância de uma algaravia, propagando-se pelos antros de pedra como se fossem milhares de berros de uma multidão distante e enfurecida. Examinemos mais detidamente esse estranho lugar. Com imensa surpresa, vamos encontrar sinais da presença de seres humanos que ali estiveram, faz muito tempo, e se serviram dessas furnas para qualquer coisa misteriosa que não fora dormir ou comer. Não encontramos vestígios de fogo ou de repastos. Todavia, pelas paredes livres acham-se gravuras representando bisões, renas, cavalos selvagens e cenas de épocas distantes. Chamam-nos a atenção as silhuetas de mãos humanas, rodeadas de manchas vermelhas e pretas, dirigidas para as figuras de animais. Inúmeros outros indícios revelam que nessas cavernas eram celebrados rituais religiosos ou mágicos. O antropólogo H. Breuil, estudando cavernas semelhantes, assim se pronunciou com relação a elas. Mesmo admitindo-se que o uso regular das grutas no inverno, como lugar naturalmente aquecido, haja acostumado os paleolíticos a não temerem tanto a escuridão, há razão, penso, de se encarar a probabilidade de que as galerias escuras, mas pode não ser somente elas, eram o teatro de ritos cerimoniais relativos à multiplicação dos animais desejáveis, à feliz conclusão de expedições de caça, à destruição por magia dos animais perigosos. Breuil, 1931. Outros sinais, porém, revelam que a natureza dos cultos celebrados nesses locais não se ligava exclusivamente à ideia de caças abundantes ou à conjuração dos perigos, mas envolvia um sentimento religioso em desenvolvimento e a crença na existência dos espíritos. Como diz Peironi, o madaleniense acreditava em uma outra vida. O que o prova é a maneira pela qual sepultavam os mortos e, também, a forma de decorar as cavernas, que não lhes serviam jamais de habitação. Gorse, 1948, página 47. Como vemos, há indícios de que as partes mais profundas e tenebrosas dessas grutas foram usadas pelos trogloditas, não como locais de refúgio ou moradia, mas sim como verdadeiros templos rudimentares, onde praticavam misteriosas cerimônias mágico-religiosas. A crença nos espíritos na pré-história. Uma série de descobertas ocorridas no início do século XX representou um marco na história das religiões. As evidências incontestáveis de que os homens de Idade da Pedra Lascada realizavam práticas funerárias surgiram por volta do ano de 1900. Quando das escavações feitas por orientação do príncipe Alberto de Mônaco nas grutas de Grimaldi, próximo de Menton, sobre a Côte d'Azur. Winnert, 1948. As sepulturas da antiga Idade da Rena, encontradas nas grutas dos Balcerros e de Solotré, possuíam vestígios claros de que os paleolíticos dispensavam cuidados especiais aos cadáveres dos membros de sua tribo. Deitavam o morto, tendo as pernas e os braços fletidos em postura fetal, sobre cinzas quentes e até mesmo sobre brasas ardentes. E fácil de compreender esses cuidados, quando se considera o papel importante do fogo naqueles tempos. Devemos lembrar-nos dos glaciários que, durante vários milênios, exerceram sistemática seleção do Australopiteco e do Pithecanthropo, fazendo-os evoluir até se tornarem homens. O frio deve ter sido um problema constante para os antropóides. A descoberta do uso e da conservação do fogo deve ter sido, para eles, da máxima importância. O fascínio das chamas e o conforto do aquecimento proporcionado pelas fogueiras ou pelas lareiras certamente exerceram grande influência naqueles seres primitivos. Era justo que procurassem proporcionar à alma do morto o bem-estar do aquecimento. Certificou-se também no estudo de várias sepulturas paleolíticas, que se acendiam fogos rituais fora do contacto direto com o cadáver. Presume-se que tais fogueiras eram acesas para a alma que os paleolíticos supunham rondar nas adjacências da sepultura. Havia ainda uma crença bem antiga de que um indivíduo possui mais de uma alma,
Uma alma corporal, suposta a ficar junto ao despojo material, a outra, a alma imaterial ou sombra, rondando nas proximidades da tumba. Wernet, 1937, páginas 211 a 217. Conclusão. Qual teria sido a causa dessas práticas funerárias cujos indícios foram encontrados nas grutas do Paleolítico? Como os primitivos habitantes das cavernas chegaram a tais requintes de abstração, ao ponto de admitirem a existência de uma alma imaterial e incorpórea? Seguramente, tais hominídeos eram seres ainda brutos, animalizados, inscientes e pouco amadurecidos. Suas atividades deviam ser principalmente a luta pela sobrevivência, a constante busca do alimento e a defesa contra os perigos e as intempéries, particularmente contra o frio. Presumimos que esses nossos longínquos antepassados tiveram experiências diretas que eventualmente tê-los iam levado à descoberta de que algo no indivíduo sobrevive à morte e pode, mesmo, comunicar-se com os vivos. Teriam sido, provavelmente, as primeiras teses, a causa mais plausível da crença na alma, ou melhor, da crença nos espíritos. No próximo capítulo abordaremos a questão dos fenômenos de poltergeist, que teriam ocorrido naqueles longínquos tempos do início da humanidade. Parece muito provável que a crença na existência dos espíritos tenha, em parte, se originado desses estranhos fenômenos. 4. O poltergeist na pré-história. Já apresentei ao leitor casos nos quais a inteligência declarou ser a de uma pessoa morta e casos em que ela afirmou ser a de um espírito mau ou entidade não humana. Houve também 1 ou 2 casos nos quais a inteligência era ostensivamente a de uma pessoa viva ou alguma parte dissociada da personalidade do agente. Gawald e Cornell, 1979, página 143. Poltergeist. Pedras e fogo. Poucas pessoas ignoram, hoje em dia, o que seja um poltergeist. Esta palavra é de origem alemã e composta por 2 vocábulos: poltern igual fazer barulho, geist igual espírito. Assim, poltergeist significa espírito brincalhão, desordeiro, barulhento, etc. Esta denominação é popular e nascida da imediata observação dos fenômenos, os quais dão a impressão de atividades de algum ser espiritual. Atualmente, existem algumas hipóteses explicativas para o poltergeist, contrárias ao espiritualista. Os parapsicólogos ortodoxos creem que tais fenômenos são provocados exclusivamente por um agente humano e vivo, ao qual se dá o nome de epicentro. Não obstante, a aparência dos fenômenos é a de que uma inteligência sem corpo opera nas ocorrências de poltergeist. Não discutiremos, aqui, qual o agente real desses fenômenos. Todavia pensamos que os homens do Paleolítico teriam interpretado tais fenômenos como sendo a ação de espíritos desencarnados. Nos fenômenos de poltergeist observados atualmente, é ainda assinalada a significante porcentagem de quedas de pedras. Nos casos registrados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, foi observada uma alta incidência de quedas de pedras. Cerca de 35% das ocorrências assinaladas eram pedras que caíam sobre os telhados das casas, ou se projetavam contra as paredes, janelas e vitrôs, ora quebrando telhas, ora causando danos, estilhaçando vidros, atingindo pessoas, etc. Nos tempos pré-históricos devia haver abundância de pedras disponíveis nas imediações das cavernas onde, eventualmente, se abrigavam os hominídeos. Possivelmente, uma vez preenchidas as condições para a eclosão de um poltergeist existindo pedras nas cercanias do epicentro, ser humano que fornece a substância, ou energia, necessária à produção dos fenômenos físicos, seriam elas os objetos mais suscetíveis de sofrerem movimentação. Parece lógico pensar-se que, pelo menos algumas vezes,
Os homens pré-históricos teriam presenciado os fenômenos de poltergeist. Ao verem as pedras se movimentando, concluiriam que alguma coisa se insinuou nelas, talvez aquilo que anima os seres vivos, uma espécie de alma. Há indícios de que os paleolíticos acreditavam que as pedras serviam de receptáculo para a alma dos mortos. Vejamos alguns. Entre os variados objetos